Cara tem vida, hein? Tem vida de atleta. E depois das chuteiras não para. E ele continua aí no futebol. Vai contar um pouquinho da sua trajetória. O Fábio Alves Félix. Conhece? Claro que não. O Fabinho. E hoje, Fabinho Félix. Ele estará aqui conosco, contará a sua trajetória até chegar aí nos dias atuais. Contará um pouco dos seus títulos, clubes, trajetória, algumas resenhas, é claro. Também falará da sua aposentadoria, a virada para técnico e já está online aí. Vamos chegar. Grande abraço aí, Robson. Acabou de entrar aí conosco. Amigão nosso. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você aí, tudo tranquilo? Tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Estamos aí tirando essa luta diária aí que nós estamos passando, né, nos dias atuais. Mas graças a Deus, Deus tem nos livrado aí do grande mal, né, cara? Deus tem sido maravilhoso, né? Eu sempre costumo dizer que nós estamos melhor do que merecemos e tudo que nós passamos aí no dia a dia é para aprendizado, né? Tem muita coisa que para nós precisamos mudar, outras situações nós precisamos ver e eu acredito que Deus nos proporciona isso aí. Quem está atento consegue adquirir o aprendizado com que a rotina, as batalhas, o dia a dia aí nos dá, né? Verdade, cara. Muito, muito bem colocado contigo, porque, aliás, nós somos privilegiados, né? De primeiramente servir a um Deus, né, cara? E segundo, de ser escolhido por Ele, e segundo, por fazer parte dessa grande nação aí, que é o Brasil, né? Maravilhoso, né? Eu sempre costumo dizer que servir a Deus não tem preço. É, Não é fácil, né? Eu acho que quem está acostumado a servir a Deus paga um preço por isso, mas a vitória é garantida, né? Então, é que nem eu costumo dizer, né? Jesus é o caminho que conduz à vitória. E como nós vamos passar nesse caminho depende da gente. Verdade. É isso mesmo, meu irmão. Ô, prazer imenso aí, boa noite mesmo. Um prazer enorme estar aqui falando contigo, cara. Não, o prazer é meu, é bom, eu gosto assim, né? Eu não tenho muito jeito assim para trabalhar com a informática, né? Que essas coisas estão avançando muito rápido. Mas eu sempre gosto de participar quando a gente tem condição de, primeiramente, levar a palavra, de ser assertivo, né? De levar aí Sim. uma palavra de esperança, de dar uma oportunidade para alguém que queira seguir aí na carreira, principalmente dentro do futebol, né? Tem muita Sim. vertente. E quando a gente pode servir aí de encorajar, né? Eu sempre falo que nós não precisamos ser a lança, né? Mas a ponta da lança, mas que nós possamos ser o arco aí que vai impulsionar essas pessoas aí. É isso mesmo, Fabinho. Bem colocado, meu irmão. Bom, para quem não conhece, esse é o Fabinho Félix. Hoje, né? O Fabinho, antigamente era só o Fabinho, né? Não, é que depois que esse apelido pega no meio do futebol, você meio que perde a sua identidade na rua, no mercado, na padaria, as pessoas me chamam mesmo de Fabinho. Fabinho ficou, é. É que Félix é meu sobrenome, eu tenho muito orgulho dele, então eu gosto de usar, né? Para mim é um Uhum. nome bonito, mas o que importa é o reconhecimento de um trabalho bem feito. Eu acho que é isso que me deixa mais feliz. Verdade, meu irmão. Bom, vamos começar desde lá do início, onde tudo começou. Eu brinco aqui que na nossa época, né, que a gente é um pouquinho mais velho do que a maioria da galerinha que às vezes passa por aqui, o maior desafio nosso já começava na rua, né? Porque antes era rua desasfaltada, rua de paralelepípedo. Então a gente brincava de bola, a bola, você ia dominar uma bola, a bola já vinha na garganta. Quem chutava a bola ia buscar, tinha todas essas situações, né? Essa foi a nossa formação. Com certeza, isso é, isso é que nos fez crescer profissionalmente, né? São essas adversidades aí do passado que já não existe mais, por isso que eu acho que nós não estamos formando mais os craques, né? E eu queria deixar duas observações, né? Eu acho que hoje eu moro em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, mas frequento a Várzea como ex-atleta assíduo aqui. É,
vou nos campos de comunidade, porque gosto também de tentar dar uma oportunidade para um garoto que se esforça, né? E o que a gente vê aqui é uma crescente de campo sintético, né? E por não ter condição de colocar o sintético em todos os clubes, a criançada acaba sendo muito seletivo, né? Então, o terrão é o que forma mesmo, o professor Vanderlei bate muito nessa tecla, o terrão, quando você aprende a driblar as pedrinhas do terrão aí, que você consegue uma qualidade diferente, né? E muitos cursos que eu tive a oportunidade de fazer na CBF, né? Graças a Deus, hoje eu tenho todas as licenças da CBF, desde a licença C, que é o desenvolvimento da criança e do adolescente, até a Pro. Nós vemos professores europeus tentando recriar o nosso modelo de formação, que é o terrão, que era você jogar ali um 4 contra 4 na rua, no paralelepípedo. Então, nós estamos abandonando a nossa essência e quem tá vindo e quem chega de fora está vindo buscar a nossa essência, aquilo que levou tantos brasileiros a jogar no exterior em alto nível, a essência que nos deu aí 5 títulos mundiais, né? Uhum. É isso mesmo, eu bato sempre nessa tecla e bato em outra também, que eu acho que você também participou, que era o antigo futebol de salão e hoje é o futsal. Muitos atletas saíram do futsal, inclusive da sua família também existe jogadores de futsal, né? Existe, eu tenho um primo aí que é um monstro no futsal, um jogador de nível internacional, né? É o Douglas aí de Sorocaba, o monstrão. O Dodô tá quase parando, mas tem uma carreira muito bonita aí dentro do futebol, do futsal, jogou em vários clubes aí fora do país e faz parte da nossa formação, né? Eu acho que o futsal, até uma certa idade, ele agrega muito ao futebol. E a gente não deve mesmo deixar de lado essa prática. E você surgiu como? Da onde surgiu a ideia de ser um jogador de futebol? Eu sou de uma família de boleiro, né? Vamos se dizer assim, né? Eu tenho tio que jogou fora do país, que jogou no São Paulo, jogou no Inter, jogou no Benfica. Eu tenho tios que não viraram jogador de futebol e tem um nome muito bonito aqui no Amador, na várzea do ABC. Eu tenho um primo, né, que veio a falecer aí com 19 anos, que atleta de seleção brasileira, foi atleta há muito tempo da base do São Paulo, né? E aí faleceu já no profissional do Corinthians num acidente automobilístico. E eu vim depois, cara, na rapa do tacho, assim, pelas questões também da oportunidade, né? Eu sou um jogador que eu não tive base, por isso que meu é tudo na base da superação. Eu consegui adentrar num clube de futebol com 18 anos, né? O Marcelo aí falou do meu irmão também é craque, né? Meu irmão é o Maradona, né? Pesadinho, muito mais técnico, mas é bom de bola também. E aí você foi parar em São Caetano, né, cara? Que naquela época, eu até tava falando com o Silvio Luiz ontem, cara. O Silvio é um monstro, muito Silvio é meu um amigo. monstro, cara. E aí Muito meu amigo. ele tava comentando que o São Caetano naquela época, ninguém imaginava que o São Caetano ia virar o que virou depois, né? Infelizmente, hoje vive em outras circunstâncias. Mas naquela época, era um Fabinho desconhecido, era um Silvio Luiz desconhecido, era um Ademar desconhecido, né? Eram uns caras desconhecidos que viraram monstros, né? É, méritos do garimpo, né? O São Caetano começou a montar um time, eu lembro que em 97, o Silvio Luiz é dessa época, de 97. Aí, pô, Ademar, Claudeci, cara, Magrão. O Magrão, um volante que Uhum. teve no Palmeiras, depois teve o Magrão, atacante, que foi pro Palmeiras. E assim, tudo feito em casa, né, meu? Com a organização. Naquela época eles não tinham mácula, não tinha a malícia, né, do futebol, que eu acho que isso que foi que levou o clube aí à sua ruína. E realmente ninguém esperava, né? Eu cheguei, eu sempre falo que eu sou o Anailson, que veio depois, eu acho, se eu não me engano, do Rio Branco, de Americana. Mas eu sempre falo que eu fui muito privilegiado, né? Porque eu lembro que eu ficava encantado vendo o Ailton, que era aquele meia do São Paulo, lembra o Ailton? A gente chamava de Litinho, Lembro. né? O É. Ailton do Atlético Mineiro, jogou no São Paulo, puta, com uma qualidade assim absurda. Então, o César, cara, o Alan tá falando, o Alan jogou comigo Alan aí na base Teixeira. de São Caetano, monstro também, Puxa, Alanzinho. legal, cara. E o César, né, meu, Japinha, teve muito cara bom, muito. Aí depois o clube com uma visão já meio futurista, vamos dizer assim, né? Trouxe o Zinho,
que tinha feito um campeonato brasileiro com a Portuguesa fenomenal, trouxe o Leto, que era do Carrossel La Caipira, trouxe o Uhum. Túlio Maravilha, e aí, meu, só brilhantou, né? Mas era um time, o China, que era daqui, o China é daqui, né? O Alan tá comentando do China aí, o China é daqui Aham. do ABC, jogou muito salão também, sofreu com muita lesão, o China, o Claudecir, então assim, cara, foi o garimpo mesmo, né? O São Caetano sempre teve bons dirigentes que escolheram Sim. sempre muito bem, entendeu? Verdade. E naquela época lá, e chegou já destacando, sendo um protagonista do negócio. Conta um pouco como foi viver Não, aquela emoção do São Caetano. Poxa, pra, eu brinquei ontem com o Silvio Luiz, falei assim, Silvio Luiz, vocês eram exatamente o o que o Serginho, Juventus, o Serginho, o Juventus Serginho. é para todo mundo, né, em São Paulo. O Sim, São Caetano era isso, né? na época da Eurosport, o Juventus, né, era muito falado na época principalmente categoria de base. Eu cheguei no clube em 98. E eu fui descoberto por um treinador que pô, é sensacional, chamado Fantic, que é ex-atleta também, jogou na Portuguesa. E nós viemos do amistoso, né, entre Palestra de São Bernardo e São Caetano, né? E o Palestra também tinha uns negros enjoados, rapaz. Tinha uns caras rodados da bola. Tinha o Rodrigão, que veio do Corinthians. Tinha o Clebão, tinha o Duda, que veio de Portugal. Cara, tinha o Zanata. O André Dias era Nossa. desse time, que era do São Paulo. E aí nós fomos fazer um amistoso lá, meu, com os caras. E a gente não tinha nem bola para aquecer, assim. E aí o pessoal liberou uma bola e tal. E nós conseguimos ganhar esse amistoso, se eu não me engano, 2-0. Puta, o treinador ficou bravo, porque o Palestra aqui de São Bernardo, nós treinávamos só de terça e quinta, no Palestra à tarde. Então eu lembro que eu estudava de manhã já, estava para me formar, eu estudava de manhã, aí eu vinha correndo para a oficina, dava um oi, ia embora treinar no Palestra, isso às terça e às quinta-feira, né? Passava na casa do André Dias, que morava no alto do morro, eu morava no pé do morro, e aí a gente andava cerca de 7 quilômetros aí para poder treinar, né? E o São Caetano já com um pensamento bacana, né? Já na formação, treinando todos os dias, dando alojamento. E aí chamou a atenção, porque nós disputaríamos a mesma competição, né? E a gente Uhum. acabou, se eu não me engano, acho que nós perdemos Nós somos vice-campeão, que era um time da cidade aqui, o São Caetano eu não lembro como ficou. E eu lembro que o treinador ele ficava sempre para ver os jogos do time da cidade, né? Pô, tem um negão ali que me interessa. E o que me aproximou demais do São Caetano, né? Eu tenho um tio chamado Jaiminho, que é o ex-atleta, que jogou no São Paulo, no Benfica. Uhum. Ele era muito amigo, né, do pessoal da Data, que administrava o São Caetano na época. E aí o pessoal falou, pô, mas quem que é esse neguinho aí? Eu era muito magro. Os caras falaram, meu, é sobrinho do Jaiminho, é sobrinho do Jaiminho. E realmente, depois que eu fui para lá assim, que eu sempre almejei isso, já com 18 anos, quase desistindo do futebol, para mim foi um sonho assim realizado, porque aí eu comecei realmente a viver o dia a dia do futebol. Eu tinha sido Uhum. reprovado no América Mineiro, mas eu fui para Minas também muito novo, com 13 anos, nunca tinha ficado longe da família. Fui reprovado numa peneira lá do Guarani, e aí 2 anos depois, né, meu, usando toda a malícia, porque eu fui pro Amador também com 15 anos, eu já tomava Uhum. porrada dos mais velhos aqui, e aí eu acabei integrando aquele time do São Caetano, com o Alan aí fazia parte já há um bom tempo, né? E aí, meu, dá sequência no meu trabalho, né, meu, com mais estrutura, né? Porque o São Caetano me deu tudo que eu precisava na época. Eu não tenho nada que reclamar, só agradecer ao São Caetano. Verdade. E o pessoal comentou aqui, o Renato falou assim: você começou como lateral ou como volante? Na verdade, eu era meia. Eu era Eita! antigamente a gente usava, eu estava explicando isso pro meu filho ontem, né, que a gente estava jogando futebol de botão, e eu estava conversando com ele sobre a evolução, né, das táticas, da formação. E antigamente, hoje nós temos o segundo volante que faz esse papel. A gente tinha o meia direita e o meia esquerda, né? E eu jogava É. muito de meia direita, bem na frente, e eu chegava mesmo assim. E eu cheguei no São Caetano contratado de meia. Era essa a ideia. Disputei 3 Taças São Paulo de meia, né? Inclusive, eu lembro que na primeira Taça São Paulo eu recebi uma sondagem para ir para o Goiás, e eu fiz uma Taça São Paulo, até pela diferença dos estaduais, que aqui em São Paulo,
O Campeonato Paulista começava no segundo semestre, lá era no primeiro. Uhum. E aí eu fui pro time do Goiás em 99, no ano que o Goiás foi campeão brasileiro da Série B. E eu lembro que eu fiz um treino, né? Eu e o Marlon, que era um outro atacante Marlon. rápido que o São Caetano teve, eu fiz um. Nós fizemos um treino lá no profissional, aí o Hélio dos Anjos ficou doido, não, assina os meninos aí. E a gente doido para ficar, só que naquela época eu acho que até um pouco de. Não falta de maturidade, eu também não queria, porque não precisava, né? O São Caetano não quis estipular o passe, né? Porque o pessoal falou: não, eu vou botar os neguinhos para jogar, mas o que tiver, se for R$ 1, é R$ 1 que nós vamos pagar. E Uhum. aí nós acabamos voltando, né? Porque não houve acordo, o São Caetano não quis deixar. E aí em 98 mesmo eu já integrei o elenco profissional do São Caetano com 18 anos. E treinava no profissional e descia para jogar na base. Treinava no profissional e descia para jogar na base. Poxa, aí surgiu o interesse do Corinthians, né? Vendo do Fabinho lá jogando pelo São Caetano, falou: Meu, eu quero esse cara. E como foi chegar no Corinthians, sabendo, né? Todo mundo sabe que o seu coração sempre foi corintiano, família corintiana. Como foi chegar uma sondagem, chegar no Corinthians e assinar o primeiro contrato, cara? Cara, é uma sensação assim indescritível, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. O elenco de São Caetano, como não classificou para as fases finais, naquela época o Paulistão tinha mata-mata, o treinador liberou aí a gente para passar alguns dias. E eu lembro que no meu terceiro dia de folga, eu fui levar o meu irmão na escola, porque eu era muito família, né? Eu vou encurtar um pouco aí, senão não Uhum. dá tempo, muita história. E aí eu lembro que eu andava com meu irmão cerca de 1 quilômetro até a escola, né? E eu passei por um amigo nosso que vivia mamado, né? Manguaçado. Aí ele, pô, parabéns, você vai pro Corinthians. Eu falei, cara, louco, mano, bêbado, tá louco? E aí eu continuei, fui com meu irmão, né? E aí perto de um pronto-socorro aqui, uma outra pessoa me cumprimentou, cara, você merece, felicidades e tal. Só que eu não tava entendendo nada, né, meu? Eu falei, pô, eu tinha o quê? 20 anos na época. E aí quando eu cheguei perto da escola do meu irmão, antigamente os jornaleiros, né, eles abriam um jornal, né, com a capa do dia e Uhum. colocavam num cavalete, né, e realmente estava lá, tal a foto. Só que eu também estava sem entender, continuei. E aí quando foi na parte da tarde, a minha mãe, porque eu não tinha nem empresário na época, minha mãe recebeu uma ligação que era para mim me apresentar no AD. Eu cheguei lá, tava uma briga desgramada, porque o prefeito tinha muito carinho, né? O prefeito, quem lembra do Tortorello, cara, ele tinha um carinho com esse time de São Caetano que era absurdo. Ele podia ver atleta da base, atleta do profissional, que ele queria tirar uma foto. E eu cheguei lá, tava uma briga, eu e minha mãe sem entender nada. E aí o diretor chamou a gente lá, a hora que acalmou os ânimos, ele falou: ó, a gente não pode fazer mais nada. Você precisa. Nesse instante, o César estava sendo vendido para Lazio, né, da Itália. E Uhum. ele falou: nós não temos como fazer mais nada. Nós estamos com uma proposta aqui muito alta e nós estamos vendendo o Fabinho. Ele precisa arrumar urgente um empresário aí, nem sabia o que, que era. E aí me apresentaram também o Gilmar Rinaldi, ao qual eu trabalhei também um bom tempo. Sou muito grato ao Gilmar, que me ensinou praticamente tudo aí da correria do futebol. E, cara, chegar no Corinthians, né? Gilmar me fez colocar um blazer, nunca tinha usado. Era muito diferente, né? O do Alibi, muito bravo, assim. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de repórter, cara, sério, eu tava meio deslocado, né? E ficou pior na hora que eu assinei meu contrato, tudo bacana, né? Realização de um sonho, porque a ficha ela não cai na hora, né? E aí eu lembro que a hora que eu sentei para me trocar e o Marcelinho Carioca sentou do lado, eu falei, putz, eu não sei se eu ponho a roupa, se eu peço um autógrafo. Mas, cara, é bacana porque você é inundado assim de emoção, sabe? Quem vive a expectativa do futebol sabe a luta que é, sabe como é difícil, sabe quantos cara bom fica sem ter essa oportunidade, entendeu? E independente de ser o Corinthians ou em qualquer outro clube que eu vivi aí, eu procurei sempre dar meu máximo e viver todas as experiências que eu tinha para viver, porque eu sei que isso seria só uma vez na vida, né? Verdade, cara, verdade. Deixa eu só voltar um pouquinho que a menina aqui perguntou, eu só quero saber o nome dela. Qual foi o melhor jogador que você jogou no São Caetano? A Beatriz de Diamantino. Ô, Beatriz, boa noite. Seria muito cruel da minha parte listar um, certo? Listar um jogador. Por quê? Porque todos foram fundamentais na minha formação e no meu papel como atleta. Né? Eu era corrigido a todo momento, eu era incentivado a todo momento. Cara, como é que eu posso falar assim? Eu peguei um grupo muito bom, um grupo cristão,
Então, às vezes eu estava lá no alojamento, cansado, o pessoal passava de carro, me levava para a igreja, entendeu? Então, assim, ó, foi um grupo que só agregou para mim e para outros atletas também que viveram essa questão da passagem e que talvez não tiveram tido tanto sucesso na carreira, entendeu? Mas todos eles têm um papel muito bonito, assim, porque se eles não eram bons tecnicamente, cara, a nível de vontade eles tinham demais e o coração era maior do que tudo ali. Verdade. Ó, já vou emendar uma outra, mas antes de falar da outra, eu preciso falar os seus títulos para encaixar essa daí. Se, Campeão esque da se, Copa do esque se esquecer algum, eu vou corrigir, hein? Tá bom, vamos lá. Corinthians 2002, campeão da Copa do Brasil. Torneio Rio-São Paulo em 2008, Paulista 2002, 2003, 2009, só pelo Corinthians. Pelo Santos, campeão paulista em 2006. Pelo Bahia, campeão baiano em 2012. É isso? Ah, eu acho que é, cara. Assim, como você juntou tudo e não falou, se eu não me engano, ó, eu sou bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, tricampeão paulista. A gente tirou o Bahia da fila lá depois de 10 anos, lá perdendo pro Vitória. Eu sei que só de Corinthians, em 10 anos, assim, entre dentro e fora de campo, são 9 títulos, né? Aí tem os demais por aí. São Caetano, eu fui Então, campeão da segunda divisão, é que isso teve o mesmo. acesso. E os caras não colocam isso aí, rapaz. Eu tô quase brigando com aquele Wikipedia lá, porque a gente sabe como é sofrido. Fui campeão da Série B, que as pessoas não valorizam, mas eu Verdade, valorizo verdade. porque a gente abriu aquele monte de ponto lá no Corinthians, aí faltando 5 rodadas para acabar, eu sofri a pior lesão da minha carreira no clube. Então, assim, cara, essas coisas a gente não esquece, não. Verdade. Não, é isso daí, eu até comentei com o Silvio ontem também na outra live, porque, cara, só quem vive, e quem viveu Várzea, Série B, Série C, Série D, pra chegar na Série A e jogar hoje, assim, o que joga, você joga nos gramados, você acompanha Ó, hoje também, você vê a diferença. tem título também que eu não contei, viu? Eu fui campeão da Especial aqui em São Bernardo do Campo, Ah, campeão. é, Ih, rapaz, tem verdade. título aqui na Várzea aqui também. Quem joga na Várzea. Queria mandar um abraço aí pro Maurício Cardoso, presidente nacional, pro Betinho, né, meu? Que os caras fazem um trabalho aqui sensacional, meu. Os caras é bom. Verdade. E ó, o Robson, por que eu cheguei nos títulos? Porque o Robson perguntou: qual desses todos títulos teve a maior importância? Às vezes, não é a maior importância, mas um momento assim mais complicado onde você consegue alcançar um Sim, título, né? todos os títulos eles têm a sua importância porque o esforço ele é absurdo. Mas o título para mim que foi mais legal de ganhar foi o da Série B. Porque o Corinthians montou um time em cima da hora, um time que tinha muito jovem, e só quem viveu, né? Eu cheguei depois, mas só quem viveu a queda do Corinthians sabe. Eu cheguei depois, vindo da França, né? Eu já senti Uhum. os reflexos do ambiente, porque, rapaz, para você entender o Corinthians, você precisa viver. E nós fomos eliminados no Paulista, nós fomos eliminados no Paulista, não conseguimos, o Mano estava montando o time, muito atleta chegando, alguns atletas não querendo vestir a camisa do clube porque não sabia se o Corinthians conseguiria, pela crise que estava passando, conseguiria o acesso. E foi especial porque depois desse fracasso, né, em não classificar para o mata-mata do Paulista, nós perdemos a Copa do Brasil para o Sport lá em Recife, né, tendo feito um placar aqui em São Paulo de 3-1. E depois a gente conseguiu o nosso objetivo, que foi subir para a Série A do Campeonato Brasileiro com todo o problema que nós tivemos, né? Verdade, cara. E aí perguntaram aí qual a experiência de jogar no Japão. Sair do Corinthians e ir para um Japão é uma coisa assim, sair do Brasil igual comentar. Como chegar lá, como se adaptar, né? Jovem, como que foi essa Eu, adaptação? para mim foi muito traumática a princípio. Eu sempre fui magro, né? Pra você ter ideia, quando eu cheguei no Corinthians eu tinha 1,87 m e eu tinha 68 quilos. A Nossa. nutricionista ficava desesperada, falou, menino, está desnutrido. Eu falei, não tem problema não. E no Japão foi muito difícil, porque eu não falava idioma. Na verdade, o Cerezo, que hoje é meu time de paixão, que eu tenho um carinho, não era a minha opção, né? Porque, Uhum. na verdade, eu fui uma venda que eu pertencia a Rix Mills, lembra? Que era uma parceria do Sim, Corinthians. sim, E sim. acabou a parceria, eles queriam levar o jogador, queria dinheiro, meu contrato estava acabando. E aí apareceu esse time do Japão. Tinha outros clubes do Brasil, mas pela rivalidade eu não. Eu optei por sair.
né? Porque eu precisava um pouco dessa experiência também aqui. E aí eu cheguei lá, cara, não falava idioma, os jogadores tinham hábitos diferentes, que fumar no pós-jogo, tudo eles davam risada, entendeu? Eu erradamente entendia isso como uma falta de profissionalismo, sem Sim. contar que era difícil para mim ganhar peso, eu perdi 5 quilos, depois tive uma lesão no joelho, e aí depois de uma dura da minha mãe aí, que eu já não queria voltar também, que eu não estava entendendo, mas minha mãe ela sempre falou que um homem tem que honrar a sua palavra. Depois de uma dura da minha mãe aí, eu voltei, me preparei bem, e aí ganhei um apelido maravilhoso, é super volante, tem, como é que fala? Me deram um presente lá no CT Novo, né? Que foi uma lembrança bacana que eu passei por lá, sou bem lembrado. E assim, cara, nós vamos perder o título na última rodada depois de 12 vitórias consecutivas. E aí o japonês rindo por fazer uma boa campanha e nós chorando porque ter perdido o título. Vai entender, eu falei, esses caras muito loucos. Mas é uma experiência que eu desejo para todo mundo, porque é uma cultura de se invejar, sabe? Assim, eu tenho muitos amigos japoneses e meu sonho é futuramente, se Deus permitir, trabalhar no Japão e continuar a dar sequência aí nessa carreira maravilhosa aí que Deus me deu. E aí volta, cai no Santos, time do rei. Cara, vestir e ser campeão. Tem um detalhe, não é só vestir, ser campeão também. Pô, fechou, né? Eu lembro que tava uma briga no Japão, cara, porque o japonês queria que eu renovasse, mas eles não tinham dinheiro, até porque eles trabalham com limite ali, né, para estrangeiro. E aí o Lyon entrou na parada também, mas eu tava disputando a Tenohai, né, que era a Copa do pessoal não me deixava, Uhum. o pessoal não queria me deixar sair, eu queria ir embora, enfim, acabou meu contrato, fechou a janela na França, e eu tava com meu passe na mão, né? E aí o Vanderlei me ligou, falou: "Meu filho, quer ser campeão?" Ah, o prazer de trabalhar com o Vanderlei é imensurável, porque é um treinador, cara, que você tem que estar com a guarda alta em todos os momentos, sabe? Ele é um cara que ele não relaxa. Só que eu não tinha noção que ele ia montar o time que ele montou, porque o time que a gente tinha era para bater campeão. Não tinha, nós não tínhamos assim. Eu lembro que eu acho que a única derrota que nós tivemos foi perder para o Morumbi, para o São Paulo no Morumbi, até porque também clássico, é normal a derrota, até pelo time que o São Uhum. Paulo tinha, mas a gente tinha muita qualidade. O time do Santos era nervoso demais. Era, cara. E o professor não tem jeito. Qual foi o melhor treinador que passou aí? Melhor não, mas o que mais te ensinou? Melhor Eu não, o que acho que mais te ensinou? todos. O Vanderlei foi só respondendo Diamantino. O Fábio Costa dava duro e dava porrada também, que ele é doido de verdade. Verdade. E, cara, eu acho assim que você aprende, o aprendizado ele é constante, não tem um melhor. O que você aprende quanto atleta, se você quer seguir a carreira de treinador no pós-carreira, e eu sempre tive muito claro que eu seria treinador, tanto que eu tenho treino anotado de 2003 lá do Corinthians, lá do Geninho. Então, assim, você aprende o que fazer e o que não fazer, você entendeu? Porque um Sim, treinador, cara, ele além de trabalho, ele precisa ser um baita gestor. E você gerir, assim, cara, sabe? Vaidade, cara, é terrível. Então, sim, sim. sem exceção, desde o meu treinador, desde o Fantic, desde o professor Ezequiel lá do Madureira, que foi o que me ensinou os primeiros passos, me ensinou a gostar de trabalhar, de ensinar o futebol, até o final, aí o último que eu trabalhei. Então, cara, você aprende o que fazer, o que não fazer. Cada um deles te ensina algo novo, sabe? Não tem como. Verdade, velho. E aí, qual foi a experiência de morar na França, jogar na França, já com mais maturidade, né, Fabinho? Foi bom também, terrível, né, com as suas dificuldades. Eu acho que a França, assim, eu vivi um dos melhores momentos da minha carreira, porque eu cheguei do Japão, onde eu tinha muita mordomia. Mordomia, assim, né? Eu tinha um intérprete que ficava comigo quase que 24 horas, eu tinha que mandar ele embora. Porque, na minha concepção, se você fica dependendo. O Kleber Santana, que faleceu também, mas se eu for falar o time do Santos, Kleber Santana, Nossa, Maldonado, Clebão, muito, lateral, muito. Reinaldo, Alberto, é muita gente boa. E você não aprende, porque você tem a quem recorrer toda hora. E eu peguei um Uhum. intérprete sensacional que eu tinha que ficar mandando ele embora. Então eu falei, meu, deixa eu aprender a viver. E quando eu cheguei na França, não. Quando eu cheguei na França, depois de 6 meses só do Santos,
né? E foi uma venda casada ali do Lyon, do Toulouse, né? Uhum. A hora que eu vi que tinha muito brasileiro consagrado no Lyon, eu falei, cara, eu vou começar no final da fila, eu vou fazer o caminho inverso. E deu certo. Eu fui um pouco receio, porque o Toulouse sempre brigou para não cair, mas eu Uhum. catei um treinador muito doido, chamado Eli Bope, que o cara era um fera para Cara, é um gerir, fenômeno. porque no time você tinha africano, você tinha sul-africano, você tinha europeu, é muita cultura diferente, entendeu? Uhum. E a primeira coisa que eu cheguei lá, eu já fiquei doido com ele, que ele me tirou o intérprete. Ele falou, ó, você vai para a escola, tanto que eu dou graças a Deus por ele hoje, né, por eu compreender e conseguir me comunicar em francês, porque eu fui para a escola, eu fui estudar a pedido dele, ele falou, ó, quanto antes você me entender, melhor vai ser pro clube. Eu falei, pô, beleza. Mas deu ruim para ele, porque toda hora eu tava questionando, toda hora eu tava brigando, eu queria jogar toda hora e respondendo aí o amigo, eu morei no sul, Toulouse é no sul da França, Toulouse praticamente é nos pés dos Alpes suíços ali, e cara, faz muito frio na Europa, porque lá as estações, elas são certinhas, né? Não é igual no Brasil que Uhum. chove, garoa, faz sol. Lá não, lá neve é neve, sol é sol, entendeu? Então faz muito frio sim. E aí, na volta, volta pro Cruzeiro. Também um timaço naquele Cruzeiro também, né, cara? Como que foi jogar em É, Minas? então, cara, foi bacana, porque eu vivi 5 anos, né, na minha primeira passagem. Queria mandar um abraço pro Maurício Lopes, meu irmão aí, trabalhou comigo no Pô, legal. Corinthians. Esse cara é fantástico na comunicação aí, monstro. E, cara, eu vivi 5 anos no Corinthians com aquela pressão, depois peguei a Série B com aquela pressão em cima de você. E aí chegou o Ronaldo, né, cara, no Corinthians, que é onde a gente ia, tava super lotado. Então, quando a gente bateu campeão da Copa do Brasil, não que eu comecei a me sentir incomodado, tal, porque eu já estava disputando ali a posição com o Jusilei, com os outros garotos que Uhum, estavam ascendendo, né, meu? E o treinador tem sua opinião. Muita coisa eu não concordava com o professor Mano Menezes, mas sempre procurei ser muito claro com ele, muito educado, uhum, entendeu? E aí, numa das conversas dessa, eu falei, cara, eu vou sair. E aí, conversei, fui lá, conversei com o Andrés, né? Que um dos acordos que eu tinha voltado da Europa, até pela questão salarial, era o clube me dar aí cerca de 4 anos, né, de salário. E aí ninguém entendeu nada quando eu pedi para ir embora. Eu também não achava justo renovar com o clube e ficar sendo uhum. emprestado. Não é legal isso. E, cara, fui muito transparente. O Andrés foi muito transparente comigo. O Mano, cara, muito transparente. E aí eu cheguei em casa, cara, 2 dias depois me liga o Zezé Perrella, doidão. Você é meu sonho desde 2003. Vem reforçar nosso time na Libertadores, que a gente precisa ser campeão. E, cara, aí eu fui para Minas, assim, né? Sempre gostava da cidade, por sempre passar ali muito rápido, né? O Cruzeiro é um time de peso, tal. Sempre Uhum. houve o interesse do Cruzeiro. E, cara, eu fui muito feliz em BH, viu, cara? Foi muito bom para mim. E aí A de minha lá, segunda casa em BH. ó, que legal, hein? Aí de lá volta pro Japão e vem pro Bahia, né? Dá um ping-pong lá e volta pro Bahia, ser campeão baiano. Essa não podia faltar também, né, Fabinho? Só para deixar um abraço aí também pro outro aí, ó, Gabriel Magalhães, monstro também da Ah, comunicação, trabalhou comigo na base do clube, trabalhou no profissional, hein, Gabi? Esse cara é um monstro aí. Cara, assim, no Japão eu fui para realmente ficar muito mais tempo, né, cara? Porque eu já fui já na questão familiar estruturado, já conhecendo o país, e eu fui através de um convite do Kazu, que é do um Cazu. monstro lá, né? Só que chegou lá, cara, só para falar que o Gabriel é um monstro aí de analista de desempenho, viu? Quem precisar de umas Puxa. dicas aí, ó, esse aí é o cara. Cara, e aí eu cheguei no Japão, tava correndo tudo bem, adaptação. Eu deixei claro que o Fabinho, já com 29 anos, já não era o Fabinho de 2005 que rastava todo mundo, mas que ainda dava um caldo. E aí nós tivemos problema porque eu vivi o tsunami lá com a minha família, entendeu? E uma das exigências dos Uhum. japoneses foi que depois do tsunami, dos problemas que nós tivemos, foi que os estrangeiros se retirassem do país e para eles poderem reconstruir. Só que eu tinha um contrato vigente. E aí passou 20 dias que eu estava no Brasil voltar, deu questão de contaminação lá da água na cidade que eu estava, me mandaram embora de novo pro Brasil para esperar uma situação. Então, cara, aí a gente Uhum. conversou,
eu acho também que não seria legal para o clube também arcar com altos salários, né? E isso é uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas eu abri mão, né, dos altos salários. Porque eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, tem o mercado ainda, ou qualquer outro lugar, vocês estão com problema, ó, eu vou devolver aqui e vou abrir mão do que tem pela frente, né? E eu vou, cara, buscar outra situação. E aí me aparece o Paulo Agione, que eu já tinha trabalhado com ele no Corinthians. Queria mandar um beijo Uhum. para minha prima Silmara, que entrou, Leandro Cuca aí, auxiliar do Carille, monstro, Patom. Meu Poxa, parceiro, que me ensinou bacana. tudo esse cara aí. E, meu, e aí o Paulo Gione me ligou, tal, para ir conhecer um projeto no Bahia, né? Que o Bahia estava se organizando já financeiramente, Uhum. estava galgando uma outra situação. E aí eu cheguei lá, cara, Ricardinho, Carlos Alberto, Zé Roberto. Eu falei, rapaz, esse time aqui vai dar pro caldo, né? E, cara, foram 2 anos maravilhosos que a gente conseguiu manter o Bahia na primeira divisão, porque a gente sabe que é muito difícil isso. Nós conseguimos levar o Bahia para uma competição internacional de volta, né? Eu nem lembro se já tinha Aham. disputado antes, foi a Sul-Americana. E o mais importante foi poder tirar o título de volta, né, cara? Pô, porque lá só tem Bahia, cara, e Vitória. E a zoeira lá, meu, Verdade. é braba, É meu. grande, é Mas grande. eu posso falar aqui sem sombra de dúvida que eu conheci uma torcida que, ó, que quase que rivaliza ali, quase chega perto da Gaviões, porque o baiano, meu, ele sabe animar um estádio, viu? Sabe, não só um style, mas ele sabe fazer festa, né, Fabiano? A festa deles é Porra, inacreditável. O que eles sabem fazer festa, né, cara? E aí você vem para São Caetano para aí falar, meu, agora é o encerramento, vou me aquietar. E como que foi essa virada? Tipo, deixar de ser jogador para passar para o outro lado, né? eu voltei debaixo de uma conversa que eu tive com o presidente Nairo, que eu jogaria mais 2 anos no clube, né? E aí eu já iniciaria na comissão, né? É, eu acho que essa é a única parte negativa assim da minha carreira profissionalmente falando, mas eu não escondo nada de ninguém, também não tenho rabo preso com ninguém. E eu cheguei no São Caetano com esse projeto que me foi oferecido e eu queria deixar uma observação que eu sempre, por onde eu fui assim, por tudo que o São Caetano me deu, estrutura, sabe, cara, família, eu acho que eu consegui o maior presente da minha vida, que foi dar uma casa para minha mãe, que quando eu comecei a desbancar assim ainda, eu tinha muita dificuldade de me locomover, tudo, né? Eu lembro que o São Caetano lá foi me dar um carro de presente e eu falei, cara, eu não quero um carro, porque eu não tenho onde pôr, cara. Eu moro num barraco. Aí os caras, pô, mas o que você vai fazer? E aí no outro dia, o seu Saul Klein me chamou lá na Casa Bahia São Caetano e praticamente deu a chave da minha casa, né, para minha mãe. Foi onde eu consegui iniciar a mudança do patamar. E, cara, foi difícil porque eu encontrei atletas no São Caetano, cara, que eu não tinha encontrado ainda na carreira. Atletas sem caráter, atletas que, pô, derrubaram o professor Geninho, cara. Eu tinha sido campeão com o Geninho no Corinthians, eu conhecia a essência. E é ruim, cara, porque você se sente amordaçado, entendeu? E aí eu comecei a bater de frente dos caras, com todo, eu não costumo usar essa expressão, mas eu falo, pô, cara, com todo respeito, aqui não tem ninguém, entre aspas, né? Depois chegou o Rivaldo, Sim. aí eu olhava o Rivaldo já tiozão, dando a vida, Fábio Costa e os caras remando contra. Foi aí que eu comecei a ter desentendimentos, né? E aí, pela primeira vez na minha carreira, eu fui afastado, né, de um elenco aí, fui colocado para treinar em horário separado, cara, e, né, meu, ficar maluco. Aí eu acho que Deus eu sempre falo que é Deus que nos justifica, Deus conhece a minha trajetória de vida, Deus conhece a minha vida toda. E eu lembro que o professor Pintado, quando o São Caetano estava no momento ruim, praticamente rebaixado já, o Pintado me chamou, falou que precisava de uma força e eu não conhecia o Pintado. E aí ele me trouxe de volta, né? E eu lembro que esse é o melhor episódio da minha carreira. Ele me colocou na frente de todo mundo lá, ele falou: "Alguém tem alguma coisa para falar para ele aí?" E ninguém falou nada. Aí ele falou: "E você tem?" Eu falei: "Tem, professor." O que é? Eu falei assim, ó, 99% desses caras que tem aí é tudo traíra e eles vão te derrubar amanhã. E aí fui pro jogo Nossa. depois, me deu a faixa de capitão, porque assim, cara, meu profissionalismo ele vem em primeiro lugar, entendeu? E aí eu parei de raiva, porque eu parei bem ainda, nunca tive problema com peso, nada. E aí Uhum. parei de raiva e fui estudar também. Falei, quer saber, velho? Vou estudar.
E aí comecei a estudar em 2013, 2014 e fui parar só o ano, se fui parar, se eu não me engano, em 2018, que foi quando eu encerrei a licença. E aí você chega. Meu, você teve umas passagens dentro do Corinthians como auxiliar, né? Você sempre comenta em outras entrevistas que foi a maior experiência que você poderia ter, né, Fabinho? Porque chegar como jogador já é difícil. Auxiliar é pior ainda, né, cara? Então, mas eu sempre falo que Deus cuida, Deus prepara, né? Eu sempre, os planos de Deus são maiores e melhores que o meu. Eu, Fabinho, eu nunca quis pegar nenhum time da base porque eu queria me formar primeiro e depois eu queria voltar para a Uhum. base para viver todas as experiências, para não faltar nada, porque não é fácil dirigir um time. Sim, E, sabe, falta. E não é à toa o sucesso do professor Fábio Carilli. Né? Primeiro que ele tem o Cuca que está aí do lado, e o Cuca é sensacional. Eu vou falar desse cara já. E o professor Fábio Carilli ele aprendeu com os melhores. Tá? Eu falo assim, sem sombra de dúvida, o que ele fez. É porque tem muita coisa que a gente não pode falar, mas tem sim, muita dificuldade que a gente passou, né? Que eu acho que a gente não precisa criar atrito com ninguém, a gente tem que só agradecer e a vida tem que seguir. E eu sim. lembro que quando eu me formei na licença, eu conheci o professor Fábio Carilli em 2009, na minha segunda passagem. E aí eu me formei na licença A com o professor Fábio Carilli em 2016. E aí a convite da diretoria do clube lá do Amador, eu fui ser treinador do Sub-17, né? Fui ajudar lá o professor Leandro Meli, que eu queria mandar um abraço, o cara me ajudou muito também. E eu queria viver essas experiências. E a gente começou, cara, a revolucionar a categoria, a ganhar aí bem. E aí eu lembro que eu tava um dia, fiz um jogo do Paulista, nós ganhamos, e aí encontrei o professor Fábio Carilli, ele falou, ó, tô brigando porque eu preciso de gente lá, de confiança, né? E para quem não sabe, o professor Fábio Carilli faz muito trabalho técnico, né? Ia sobrecarregar Uhum. o Cuca, aí o tiozão, aí o Pata Branca. E aí, cara, eu nem tava acreditando. Eu falei, professor, eu não sei o que tá falando, mas me chama aí. E aí eu cheguei um dia na base, o meu coordenador, né, se despediu de mim, e aí, pô, fui pro profissional. E era assim, era tudo que eu orava para Deus. Eu falei, Senhor, ó, eu me formei, né? Tirei todas as licenças. Eu preciso agora de uma experiência. O que eu vou fazer, cara? Porque trabalhos ruins te prejudica, sabe? No começo, infelizmente, a cultura Uhum. do treinador brasileiro é ruim. E, cara, e aí cheguei lá, encontrei o Cuca, encontrei o Alessandro, cara, que foi o volante aí do clube, o professor Fábio, sabe? E quando você começa a ser. Quando as pessoas te começam a te preparar para algo grande, porque assim, ó, eu fui preparado desde o começo que eu cheguei. E no meu preparo não teve milindre, sabe? A gente vê assim, a gente escuta na CBF os caras falando, ah, mas o auxiliar do clube, ah, mas o treinador esconde as coisas. Pô, o Fábio não. Cara, eu sei que todas as vezes que ele me questionou ali, ele já sabia o que ele ia fazer, a gente tem um apoio, tem o Cuca. Mas você imagina, cara, você tá num clássico, o bicho pegando, e o treinador vira para você, pô, Pretinho, e agora? Porque a função do auxiliar é mostrar algo que talvez ele não esteja É vendo, algo né? diferente, né? Mas, pô, cara, mas a gente era tão. Eu fui tão preparado pelo Cuca ali no dia a dia, que é um servo de Deus. Eu sempre falo pra ele que eu louvo muito a vida dele, que esse cara me ensinou, meu, o Fábio. Não tinha mácula, sabe? Você estava incluso no problema. E aí, cara, eu sempre falo para todo mundo: quando Deus iniciou o trabalho, a gente foi, cara, passando por cima de tudo. Tem vitórias que foi Deus mesmo que deu. Teve situações que nós enfrentamos que foi Deus que deu. Cara, e se você vê a nossa campanha no Corinthians, é inacreditável. Porque hoje não é uma. Vou só falar porque não é mais uma novidade, sabe? Se Uhum. você olhar os outros times, questão de orçamento, sabe? Sim. Eu sempre falo, cara, tudo na vida você precisa ter um plano B, tudo na vida você precisa se adaptar. E, pô, o Uhum. Fábio soube se adaptar com a comissão. E aí eu falo, cara, eu vou contar algo aqui, deixa eu ver se dá tempo, dá. Não, dá sim. Que foi estranho pra caramba, né? A comissão, ela chegava no Corinthians às 7 horas da manhã, a gente estava tomando café, a comissão, se não mais cedo, umas 10, 6h50, 6h45, os caras estavam chegando. Nossa. E a gente costumava dar uma volta, né, meu? Porque esse mundo da comissão é muito difícil, cara. Você precisa confiar mesmo em quem tá do lado. E quando os profissionais, cara, bate lá em cima, o resultado é esse. E eu lembro que eu dei uma volta com o professor no clube, né? Aí o professor foi, parou lá nos seguranças da entrada, né, nos porteiros, conversou com os seguranças.
E aí o professor foi lá atrás, conversou no barracão dos jardineiros, conversou com os jardineiros, não estava entendendo nada, né? Eu falei, oxe. E aí depois a gente voltando para até a nossa reunião, ele falou, olha, o Fábio é muito humilde, o Fábio é um cara muito bom, sabe? O coração dele é muito bom. E ele falou, Fabinho, eu faço questão de convidar todo mundo, de cumprimentar todo mundo, porque se alguém aqui pensa, rapaz, negativo, o trabalho não anda. Então, no Corinthians nunca teve essa distinção. Você viu os funcionários comendo com o treinador, cara, sabe? O cara que, entre aspas, que coordena, que manda ali. Então, tinha porteiro almoçando, tinha jardineiro, tinha as tia da limpeza, tava todo mundo no mesmo ambiente, nunca foi um problema. Nos churrascos, assim, que a gente costumava fazer, quando alcançávamos o nosso objetivo, a integração do clube, cara, sempre foi a melhor. E o Corinthians tem uma coisa bacana, que o Corinthians é um time familiar, entendeu? Quem chega tem que tomar cuidado em quem bate, porque ó, o seu Miranda tá ali, se eu não me engano, há 54 anos. O seu Miranda foi o único que pôs o Rivelino para correr lá do vestiário. E aí você pega o Edísio com 30 e poucos, outros têm 10, 12, 15, e eles sempre dão a oportunidade de quem está na base emergir para um cenário mundial que foi feito comigo, e eu sou muito grato à instituição por isso. E eu acho isso uma coisa, assim, cara, muito bacana, sabe? É muito bonito, assim. Se você pegar as minhas duas passagens, o tempo que eu fiquei ali, tava dando quase 10 anos de casa. E o respeito que eles têm, assim, eu acho que é por isso que as coisas deram tão certo. E porque também Deus estava no comando para mim, sabe? Quando Deus falou, olha, meu trabalho aqui acabou, agora eu vou retirar vocês, né? Infelizmente as pessoas se lembram só da forma ali do final, que foi um pouco desgastante, mas os nossos feitos, através daquilo que Deus nos permitiu fazer, cara, estão na história e vai ser difícil alguém bater isso aí, entendeu? Verdade, cara. E isso daí é muito importante o que você está falando, porque gratidão, citar as pessoas que estão por trás, né, cara? Ninguém tem noção das pessoas que estão por trás. Ó, o Zago aí, ó. O pivôzão aí, ó, que passou pelo Corinthians. Esse daí é monstro sagrado aí falando que é seu fã. Não, cara, é o que eu falo. Pra mim, cara, assim, né? Eu vi que ela escreveu, pô, realmente faltou a seleção brasileira. Eu nunca entendi por que eu não fui. Sempre ficava ali de stand-by. Mas eu sou muito feliz, eu sou muito completo na minha carreira com tudo que Deus me deu. E eu gosto e eu falo mesmo das pessoas, porque foram pessoas que contribuíram pro meu crescimento, sabe? É, talvez apareça aquelas pessoas que queiram manchar, que queiram te empurrar para trás. Cara, mas quando Deus está no barco e você tem um objetivo para bater, cara, em nome do Espírito Santo, ninguém te para. Verdade. E o que eu falo? Ó, entrou o Fu aí também. O Fu é segurança do clube. Um abraço, Fu. Saúde pra você, viu, menino? Tamo orando pela sua vida, viu, Fabiano Gil aí. Jogador de Free abraço, Fire. Ó, e o que o Fabinho tá fazendo hoje, assim, e quer continuar fazendo para chegar a ser um técnico? Assim, o aprendizado, cara, ele nunca para, né? Após eu sair lá dos Corinthians, né, e eu queria deixar claro, eu sou muito grato ao Cuca, Fábio Carille, o Denis, cara, que puta, foi um cara que me ensinou tudo na questão da análise. O Denis Lupe me ensinou tudo na questão da análise de desempenho, Cuca, professor Osmar. Eu sempre me preparei para ser um treinador de futebol, né? E as pessoas perguntam, pô, você não tá com o professor Carille? Eu era funcionário do clube, né? Eu era um suporte, eu era uma ferramenta do professor Carille. Eu não era da comissão do professor Carille. Então, assim, cara, no começo do ano eu estava discutindo já com alguns clubes aqui de dentro do Brasil, porque eu quero primeiro fazer um traí de uma forma correta. Só que aí, cara, teve a pandemia, acabou atrasando, né, meu? E, como sempre, eu comecei a deixar o meu futuro nas mãos do Senhor, né? Eu continuo aí. Queria mandar um beijo pro Silmara, também te amo, nega linda. Continuo me preparando, continuo estudando, tô conversando com algumas pessoas, mas realmente eu tenho esperado em Deus aí para que eu tenha êxito no meu próximo compromisso, seja ele dentro ou fora de campo. Amém. Ô, Fabinho, Silvana também, minha prima, mandar um beijo pra Silvana grande aí. Abraço. Eu te amo, nego. Deixa eu mandar um abraço. Ferramenta, vai ser uma bomba atômica na mão do Senhor aí.
Imagino o quanto essas mulheres fazem oração para você, viu, Fabinho? Ah, Imagino. ora, bicho, ora, ora. É por isso que a gente chega, rapaz. Tem que ter bastante, né, irmão? Graças a Tem Deus que temos, ter, né? tem que ter. Graças a Deus Graças a temos. Deus. E deixa eu te falar, deixa eu dar um abraço aqui também, para não ficar no vazio. Um grande abraço para um amigo aqui, o Jefferson da Davi Esportes Fardamentos, que é um parceiraço nosso do canal. Grande abraço, Jefferson. E aí, Fabinho, para finalizar, cara, você acredita, já vai fazer 1 hora que nós estamos aqui conversando, cara. Papo bom passa muito rápido. E aí, a gente tem uma brincadeira. Pode falar. Não, passa rápido, cara, não tem como. Eu venho contribuir aqui nas lives aqui, bicho, o negócio voa. A gente não consegue. É muita coisa, muita história para contar. Verdade. Não, mas o bate-papo foi show, cara. Sensacional. Deixa eu te falar. A gente faz uma brincadeira no final que eu falo 5 palavras, aí você responde o que você quiser, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Família. Tudo. Tá falhando um pouquinho, tá? Tá cortando um pouquinho. Vamos ver se melhora agora. Isso. Melhorou? Vamos lá. Família. Tô ouvindo, tô ouvindo. Essencial. Futebol. Futebol é vida. Corinthians. Indescritível. São Caetano. São Caetano, carinho. Ser treinador é? É um sonho. É isso aí, meu irmão. Respondidas as perguntas e primeiramente te agradecer aí por mais essa noite aí maravilhosa na sua presença, na presença de Deus, né? Nos acompanhando aqui nessa live maravilhosa, cara. Obrigado mesmo de coração. Não, eu que agradeço a oportunidade, Alan. Marca o dia que eu vou comer essa feijoada aí, tá? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Um beijo no coração, tá? E tamo junto aí. Brigadão, Fabinho. Mais uma vez, meu irmão. Deus abençoe aí, se cuida, tá? E assim que passar a pandemia, que a gente com certeza vai se encontrar nos gramados. Amém. Beijo pra todos aí. A gente se encontra aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo, tchau. Tchau, tchau.